Olá, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma. Vim até fazer esse vídeo, na verdade era um anseio meu antigo, né? Uma consultora que acaba transformando produtores, pequenos agricultores em realmente empresário rural para poder produzir o alimento que todos precisam, ainda mais nesse momento tão difícil. E isso é para mostrar também para quem estiver ouvindo que as coisas não são fáceis, né? A gente tem que ir atrás. Na verdade, o ir atrás é ter mais persistência do que realmente sofrer. É que muitas vezes a gente sofre porque a gente anseia algo para acontecer assim, rápido. E não é desse jeito que funcionam as coisas. Tá? Então, por exemplo, no meu caso, e vim especificamente na capital, porque meus pais queriam que eu tivesse um estudo adequado, né? Dentro das condições financeiras que eles tinham. Morar na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe, para poder fazer o colégio e ter um embasamento um pouco melhor da educação para concorrer a uma vaga numa universidade. Como lá o estado era novo, quer queira ou não, um pouco mais precário a parte de educação. Precisava de alguma coisa mais aprofundada para me dar condições de concorrer a uma vaga no vestibular. Naquela época nem sabia direito o que eu queria na vida, porque eu vim para São Paulo com 16 anos de idade, então eu ajudava eles no que precisavam. E aí eu voltei para São Paulo, para o estado de São Paulo, com 16 anos de idade. Fiz 3 anos de colégio, era uma época pouco difícil, porque como minha mãe e meu pai não tinham condições de arcar com um apartamento para que eu estudasse, então eu vim para uma casa da minha tia. E a minha irmã não foi com a gente para Tocantins, porque ela já tinha 16, 17 anos, então ela ficou em São Paulo estudando. E a minha mãe já morava já nessa tia. E eu fui lá e fiquei com a minha irmã. Na verdade, depois de grande, né? Foi a primeira vez que eu voltei a viver com a minha irmã. Morei lá por uns 2 anos. Nesse meio tempo, graças a Deus, a minha mãe e meu pai conseguiu ter uma situação financeira melhor. Por mais que a gente tivesse passado por algumas dificuldades, eles nunca quiseram transparecer muita coisa pra gente, mas tudo bem. Depois que a gente cresce, que fica sabendo do que aconteceu nos bastidores, né? Então eu vim, estudei, fiz o primeiro e o segundo colegial, aí prestei vestibular, não entrei, então eu acabei prestando, faltou pouco para conseguir entrar, mas aonde defini realmente o que eu queria foi mesmo nessa fase do terceiro colegial. Então assim, juntou 2 fatores, essa vida que eu tinha junto com meus pais na roça, literalmente falando, vendo eles sempre tá cultivando alguma coisa, algo para a gente consumir. Então meu pai sempre teve uma horta em casa, né? Um pomar. Então tanto na cidade onde nós morávamos, como lá na usina, ele continuou plantando. Se não era isso, eram flores. Então ele tinha um jardim. Minha mãe adorava flores, então ele fazia o gosto dela e plantava flores. Ela tinha vários vasos na varanda. Eu lembro que quando eu ia de férias para casa, ficava regando as plantas dela. Meu pai tinha uma hortinha, uma alface, uma salsinha, uma cebolinha ele tinha ali. Os pés de goiaba, que eu nunca esqueço que ele tratava aqueles pés de goiaba com o maior mimo. Ele com um trato, depois que eu entrei na faculdade de agronomia, descobri e acabei entendendo como que ele conseguia ter goiaba o ano todo. Então, com poda, tudo. Então, assim, isso tudo fui vivenciando no meu dia a dia. E eles nunca foram enxergar e falaram, Érica, você vai fazer agronomia, você vai fazer tal faculdade. Não, eles nunca chegaram e falaram, não, você tem que fazer tal coisa. Não, nunca fez isso. Foi uma coisa que eu quis. Era algo que já tinha em pensamento antes de voltar para São Paulo fazer colégio. Chegando em São Paulo, o segundo fator que me levou à decisão realmente a entrar na faculdade de agronomia, eu ainda estava meio dividida entre biologia e agronomia, mas eu já sabia que era esse setor
que trabalhar com parte botânica, parte vegetal. Foi quando eu tive aula de ciências nessa escola em São Paulo. E a professora dava aula de ciência na parte vegetal, assim, de tal forma que eu me encantava. Parecia que aquela matéria entrava por osmose, sozinho na minha cabeça. Eu aprendi assim com facilidade e eu achei a parte da ciência em biologia vegetal a coisa mais gostosa de aprender. Então, uniu esses dois, uma vontade intrínseca que eu adquiri desde criança, pouco a pouco convivendo com a agricultura através do meu pai e da minha mãe, e o que eu aprendi na escola, no colégio. Então, daí no momento que eu fui eu tive que fazer 1 ano de cursinho, prestei bolsa, porque meus pais não tinham condição, né, de pagar. Trabalhei também um período para isso. Então, nesse tempo eu já tinha saído da casa da minha tia e meu pai já estava começando a bancar um aluguel, mas não com tudo lá dentro da casa. A gente começou aos poucos. Era só cama, guarda-roupa, eu e minha irmã só tinha cama, guarda-roupa, fogão e geladeira. E umas coisinhas ali que uma tia foi dando uma panela, um prato, um copo, isso, aquilo outro. E foi assim pouco a pouco, né? Até hoje, eu e minha irmã, a gente lembra dessa época que eu estava no colégio, né? Pensando em fazer faculdade. A gente jantava, comia no chão porque não tinha mesa, não tinha dinheiro ainda para ter mesa. E aí foi pouco a pouco foi conseguindo. Um doava um sofá, um doava uma mesa, sabe aquela coisa? E aí eu fui. E é bem curioso que nessa época que eu decidi fazer agronomia, eu já estava fazendo o colégio ainda. Eu jogava beisebol de final de semana, através desse meu tio, na qual eu morava na casa dele. Então eu conheci o pessoal do beisebol, então meu treinador, eu pegava o metrô, morávamos na Liberdade, né? Eu e minha irmã pegava o metrô para continuar jogando beisebol e tal. E na época do cursinho eu acabei não conseguindo manter esse ritmo de ir todo fim de semana, porque sábado tinha aula de redação, tinha reforço, revisão, isso, aquilo outro, para poder entrar no vestibular na Unesp. Na Unesp é onde eu escolhi. Foi a Unesp e a USP que eu fiz a inscrição. Então, a Exalc de Piracicaba e a Unesp de Botucatu, onde eu já comecei a procurar. E aí o pessoal falava, não, eu vou fazer agronomia. Aí o pessoal falou, não, Érica, não faz agronomia, você vai passar fome, não paga direito, é muito ruim, faz outra coisa, outro curso. Eu falei, não, eu vou fazer agronomia sim. E mesmo assim eu já tinha uma cabeça um pouco diferente. Eu falava o seguinte, sabe por que eu vou fazer agronomia? Porque um médico não vai comer um bisturi quando tiver com fome. O engenheiro civil, ele não vai pegar o tijolo e cozinhar e fazer um cozido em casa. Sempre vai precisar de comida. Sempre vai precisar de um agrônomo para estar ali num bastidor junto com o produtor rural cultivando, sabe? Então assim, não tinha como falar, não, você nunca vai precisar de um agrônomo. Não, sempre vai precisar de um agrônomo. Então assim, mediante a isso, aí as pessoas paravam de falar. Eu posso não ganhar bem, eu nunca ganhei uma fortuna na agronomia, porque eu acho que veio a primeira paixão pela profissão. E à medida que eu vou conhecendo a profissão e os benefícios que ela traz, não só para mim, mas como um todo, eu fico mais agradecida, eu me apaixono mais ainda pela profissão. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar com o campo, eu gosto de trabalhar com as plantas. E aí eu entrei no vestibular, fiz o 1º ano de faculdade, tudo muito novo. Você sai de uma realidade que é a escola, cursinho, entra numa outra realidade que é a faculdade. Aí eu me mudei para o interior, fui para Botucatu, que é uma terra maravilhosa. O campus da Unesp é lindo, sabe? Então foi apaixonante aquilo tudo. Aquela infraestrutura, você vendo aquela tecnologia, aula após aula, sabe? Até chegar
aí esse ponto. Aí lá eu fiquei fazendo, aí de tabela, quando eu me formei, comecei a fazer alguns bicos, nada registrado, tudo informal, só para conhecer e aprender. Então isso foi uma coisa muito gostosa. Paralela ao mestrado e doutorado que também eu fiz, mestrado e doutorado na Unesp Botucatu e os 2 pós-doc em Boa Vista, em Roraima. Então a agronomia me fez ir para Roraima, me fez trabalhar em vários lugares. Quando eu não tinha grana, eu trabalhei em Minas, eu trabalhei em revenda em Minas Gerais, em São Paulo. Então assim, a gente tenta. E aí, cada vez mais, aquilo foi me encantando. Eu passei dificuldade, realmente passei dificuldade, mas ao mesmo tempo tinha ainda o apoio do meu pai. E aí foi uma trajetória difícil, mas gostosa. Foi gratificante até eu chegar aqui. E quando eu sempre, paralelamente à minha vida acadêmica, eu sempre tive um contato com a realidade ali no tete a tete com o produtor. Então, às vezes, sempre tinha alguma coisa para trabalhar com consultoria, ajudar alguém a produzir, ajudar alguém a melhorar o seu sistema produtivo. Eu vivia dentro da faculdade também, então eu consegui diminuir aquele espaço, aquele distanciamento de universidade com campo, porque eu estava ali dentro da universidade por muito tempo e eu também tinha acesso ao campo. Então isso também fez com que me apaixonasse mais ainda, porque eu descobri que o estudo, a pesquisa está muito íntimo com a realidade do campo. Aí que completou todo esse amor. E aí o meu estudo que eu fiz desde a faculdade até os meus 2 pós-doc, consegui trabalhar sem querer na cadeia produtiva de um sistema dentro da horticultura, na fruticultura. Hoje eu me encontro como consultora de cadeia produtiva de frutas e hortaliças para pequenos produtores familiares. Atualmente atuo no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, corro aí por aí afora tentando ajudar. E outra coisa que vocês vão ver também é o quanto o outro tem para ensinar. Então, assim, se eu sou boa no que eu faço, eu tenho uma bagagem acadêmica, mas eu tenho uma vivência no campo que o produtor me ensina muitas coisas. Ele me faz ter mais o gás de aprender, porque ele é curioso, ele instiga você a buscar a resposta. E ao mesmo tempo, ele, sem querer, ele me passa a experiência dele. Então aquilo vai se somando para cada vez se tornar um sistema produtivo melhor. Eu ajudo o produtor e ele, em contrapartida, me ajuda a agregar conhecimento. Então essa troca é uma delícia. Por isso que eu gosto de ficar ali no meio. Eu posso ter feito mestrado e doutorado e pós-doc. Muita gente fala, Érica, você poderia estar em outro lugar. Realmente, eu poderia estar em outro lugar. Mas eu me encontrei mesmo nessa troca que eu tenho. Então, assim, eu fiz esse vídeo para poder mostrar a vocês essa inspiração que a gente pode ter no pouco que a gente pode oferecer para o outro. O que me alegra hoje é ajudar o outro pelo pouco que eu conheço da minha área de agronomia, que é vasto, é muito vasto. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Então, desejo a vocês um até logo, porque daí logo vai ter mais vídeos para você.